Bom dia, meus queridos alunos. Hoje, 5/5, terça-feira, nós teremos aula de História e de Inglês. Então, nós vamos começar com a nossa aula de História. Convido a vocês a pegarem um livro na página 418 e 419, onde nós vamos acompanhar o texto com a explicação, certo? Vai ter o exercício em seguida e depois vai ter uma atividade complementar na folha impressa, que, como vocês já sabem, será pega na escola. Então, vamos pegar o livro na página 418 e 419 para a gente dar início ao nosso conteúdo. E para dar início a esse novo conteúdo, nós temos que voltar anteriormente no primeiro conteúdo que nós vimos, que foi justamente sobre a proclamação da República. Então, para entender o que foi a Primeira República, essa fase da nossa história, temos que entender primeiro o que é monarquia e república. E já foi estudado na sala de aula, Nós já passei o conteúdo, caderno, vocês já bateram comigo e sabem diferenciar o que é monarquia e república. Monarquia é o sistema de governo em que o poder fica nas mãos de uma só pessoa, imperador ou rei, certo? O Brasil foi uma monarquia, um sistema monárquico de 1822 até 1889, certo? Depois veio a República, que é o nosso sistema atual de governo, onde os representantes são escolhidos através do voto popular. Então, vamos pegar aí o livro na página 418, onde vai falar sobre a Primeira República, que vai justamente de 1889 a 1930. Então, os historiadores deram, ao período da história do Brasil, a Primeira República. Por quê? Porque vai entre a proclamação, um período que vai entre a proclamação da República e o novo golpe de Estado, certo? Então, por isso é denominado de Primeira República. Essa Primeira República ela é dividida em duas fases. A primeira fase é a República da Espada. Por que República da Espada? Porque foi presidida por militares, ou seja, quem tomava conta, quem governava eram os militares. Esses militares, como nós já estudamos, foi Marechal Deodoro da Fonseca e o seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Essa é a primeira fase da Primeira República. A segunda fase é a República Oligárquica. Essa república oligárquica alternavam-se os poderes entre a oligarquia cafeeira de São Paulo e a elite rural mineira. Então, era a oligarquia cafeeira paulista e a elite rural mineira. Por isso que ficou denominado de república oligárquica. Então, nós vamos falar dessa primeira fase aí da República da Espada, certo? Nós sabemos que o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi escolhido de forma indireta, pelos deputados e senadores, sem a participação da população. Ele tentou consolidar um governo ditatorial, ou seja, ditatorial que era antidemocrático, sem participação popular, Era um governo autoritário e isso gerava muita insatisfação na população. Tanto que ele renunciou diante dessa insatisfação popular. Então, quem assumiu foi o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que também governou de forma ditatorial, mas também fez grandes melhorias aí e restabeleceu a ordem política, certo? Daí veio o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, que foi eleito em 1894, certo? Esse governo de Prudente de Moraes deu início ao período oligárquico, que é a segunda fase da Primeira República, onde se alternavam no poder a elite paulista e a elite mineira. Por quê? Porque São Paulo era a maior produtora de café da época e Minas Gerais o leite. Então, quem participava
sempre das concordâncias políticas eram os grandes fazendeiros da época, como a gente já estudou, certo? Na página 419, fala sobre a Constituição de 1891, né? A primeira ação de Marechal Deodoro, quando assumiu o governo, foi elaborar uma nova Constituição tirar a Constituição de 1824 e elaborar essa Constituição de 1891, certo? Que foi a criação da Constituição Republicana. Essa Constituição trouxe várias mudanças. Como nós também já vimos, a Constituição é um documento que tem várias leis que regem o país, certo? Então, as principais características da Constituição de 1891 era o sistema presidencialista, ou seja, o presidente era eleito pelo voto do povo, mas nem todo mundo teria o direito de votar. Analfabetos não podiam votar, nem mulheres, né? E só homens com mais de 21 anos, maiores de 21 anos. E esses homens também teriam que ser alfabetizados. Como a maioria não era, então era um caso para não votarem também. A divisão entre os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, né? O presidente era o chefe do executivo. Os deputados e senadores formavam um grupo legislativo que elaboravam as leis e os juízes garantiam o cumprimento da lei. E também outra característica da Constituição de 1891 era o Estado laico. Eram esses países laicos como o nosso, né, onde a religião não podia influenciar nas decisões políticas, certo? Então, depois dessa explicação, vocês leem o texto novamente e fazem um exercício da questão 1 e a questão 2 da página 419 e tem um exercício complementar na folha que está sendo impressa na escola, certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Beijo.